No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse capítulo 6 aqui de Isaías, né, relata o ano em que o rei Uzias ele morreu. E com a morte desse rei, o Judá estava enfrentando desafios políticos, econômicos, sociais, ameaça de invasão estrangeira e uma decadência espiritual muito grande. O reinado do rei Uzias foi longo, foi um reinado próspero. Então, as pessoas tinham uma estabilidade econômica, estava tendo um governo bom. Mas o rei Uzias estava morto e a nação passava por um caos. E Isaías teve uma grande experiência com Deus. Foi nesse cenário de caos, né, que Judá estava passando, que Isaías teve uma visão que o Senhor deu a ele. Porque Isaías também estava sentindo com tudo aquilo. E muitas vezes isso faz a gente refletir, né? Quando as crises chegam em nossas vidas, né? Ele estava num momento de crise e Deus deu essa visão a ele. Então, o rei estava morto, nação cai. Nesse momento, ele tem essa visão e o Senhor chama ele para ser profeta nas nações. Ele levanta Isaías para profetizar o povo. E essas palavras que ele iria profetizar seriam palavras de arrependimento, de juízo e de esperança. Então, nessa visão, ele foi purificado e foi chamado para se levantar como voz de Deus. E aí eu fiquei analisando, né? Com essa visão, ele foi purificado. E quanto mais a gente se aproxima do Senhor, né? Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais nós nos reconhecemos como pequenos e pecadores. Quando a gente se aproxima dele, mais a gente reconhece a grandeza e a soberania de Deus. E Isaías, ele teve esse momento de reconhecimento. No versículo 5 vai dizer assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E eu fiquei a pensar, será que nos momentos de crises que enfrentamos, porque ela chega para qualquer um de nós, né? Será que a gente tem realmente se aproximado do Senhor? A gente tem se voltado para Ele? Porque pode ser um momento em que o Senhor vai nos vocacionar, vai nos chamar para fazer uma obra, vai nos posicionar para o que Ele quer que a gente faça. Mas muitas vezes não conseguimos administrar uma crise. Quantas pessoas na crise se afastam do Senhor? Quantas pessoas na crise não querem mais saber de Deus? Mas é na crise que a gente pode ter uma grande experiência com o Senhor. É na crise que a gente passa a buscar mais dele, a se aproximar dele e a entender quão pequeno nós somos. Deus, ele é soberano. Ele é o verdadeiro rei. E foi isso que Isaías viu, né? Com a morte do rei Uzias, onde tudo estava indo bem, no sentido de um reinado bom,
ele se viu num momento sem aquele rei, mas ele buscou e se voltou para o verdadeiro rei, o Senhor dos Exércitos. Né? E a gente precisa, na crise, se aproximar de Deus. A gente precisa, na crise, reconhecer a soberania dele. Né? Essa linda visão foi um encontro profundo e sobrenatural. A presença de Deus, ela é descrita como majestosa, rodeada por serafins que o adoram incessantemente. Né? É uma experiência que no cotidiano, no nosso dia a dia, nós passamos a não ver. Né? Às vezes a gente está tão acostumado a acordar, trabalhar, os dias de culto via igreja, e isso acaba se tornando algo automático. A gente sabe que temos um Deus grande, um Deus poderoso, mas Deus muitas vezes ele nos chama para mais perto, nos chama para uma experiência com Ele, e Ele quer nos mostrar para que Ele nos chamou, porque Ele tem propósito comigo e com você. Ele tem um chamado na minha e na sua vida, e nós precisamos nos voltar, nos dispor a esse chamado do Senhor. Né? Quantas pessoas em nosso meio familiar, no trabalho, na faculdade, não estão servindo ao Senhor? Será que a gente tem parado para pensar nisso? E muitas vezes a gente tem uma oportunidade de falar do Senhor e às vezes a gente não fala. Né? Então a gente tem permitido o Senhor nos purificar. Né? Isaías, ele se reconheceu pecador pequeno e ele permitiu o Senhor purificar dele. Ele foi purificado para esse chamado. Né? E às vezes a gente não tem nem permitido. Muitas vezes, né, a gente nem permite essa purificação para justamente, às vezes, não ouvir e obedecer esse chamado que o Senhor tem para comigo e com você. Porque nós precisamos falar do Senhor. Nós precisamos falar dessa palavra que Isaías falou. Né? Que existe um juízo, mas existe uma esperança. E às vezes a gente não tem dado nem testemunho. A gente precisa vigiar com as nossas falas, os nossos comportamentos. Porque muitas vezes, quando a gente não deixa se purificar, a gente às vezes não pode nem falar. O inimigo impede até que a gente abra a boca, porque muitas vezes a gente não está andando conforme a vontade do Senhor, conforme Ele quer que a gente ande. Então a gente precisa, antes do chamado, porque o Senhor quer me levantar e quer te levantar, mas a gente precisa se voltar a Ele, obedecer a palavra, dar testemunho, nos comportar como o Senhor quer que a gente se comporte, para depois a gente falar do que Ele quer fazer na vida de alguém, do que Ele tem. Ele tem uma promessa, Ele tem uma promessa de esperança, de vida eterna, e nós precisamos falar sobre isso. E Ele quer levantar a gente em nosso meio familiar, em nosso trabalho. Ele quer nos levantar na faculdade, na escola, para não perder a oportunidade de falar com alguém do amor dele. Né? Quantas pessoas não ouvem do amor de Jesus? Às vezes uma palavra impede tantas coisas graves na vida de alguém. Um conselho baseado na palavra impede tantas coisas. Mas a gente não está muitas vezes preparado para isso. Então a gente precisa ouvir e se achegar ao Senhor. E tudo que foi dito através do profeta Isaías se cumpriu. Ele obedeceu, mesmo sabendo que a maioria iria rejeitar aquela palavra. Porque o Senhor avisou Isaías que o coração do povo seria endurecido. Mas teve um remanescente, teve uma pequena parte que deu ouvido. E a semente frutificou no meio daquele povo. Foi uma pequena parte que ouviu e aceitou. Então ele obedece mesmo sabendo de tudo isso. Muitas vezes não queremos nem falar, né? Porque às vezes as pessoas não vão aceitar. Quantas pessoas a gente sabe que não vai aceitar? Então a gente nem abre a boca para falar
de fato o que Deus tem para com ela. Porque a gente sabe que vai rejeitar, mas o nosso papel é falar. Isaías, mesmo assim, ouvindo que o coração do povo seria endurecido, ele falou. Ele cumpriu, né, a missão que o Senhor deu a ele. E essa pequena parte ficou. E às vezes eu fico a pensar que vivemos num mundo, né, tão agitado, cheio de distrações, que podemos nos fazer perder de vista o que é glorioso. O mundo nos encoraja a nos vangloriar das nossas conquistas, virtudes, cargos que venhamos ocupar. Mas Isaías 6 nos convida a parar, contemplar a santidade de Deus e reconhecer a soberania dele. Então, a gente precisa também reconhecer nossa indignidade, nossas imperfeições, saber que o Senhor, nosso Deus, é quem governa nossas vidas. E a gente precisa nos dispor a esse chamado, a essa missão. Saber de Deus o que Ele quer que a gente faça. Muitas vezes não procuramos nem saber de Deus, porque muitas vezes não queremos cumprir a missão que Ele tem. Né? Nós viemos ao culto, nós aprendemos na palavra, mas nós não aplicamos ela lá fora como deveríamos aplicar. Então o Senhor, Ele nos chama a aplicar essa palavra às pessoas que estão precisando ouvir ela. Né? Porque aqui é muito bom a gente chegar, ouvir, sair daqui maravilhado, sair daqui alegre com a palavra, mas chegar lá fora não falar nada para ninguém. Né? Então, Deus quer que a gente fale da sua palavra, da sua verdade, e que a gente busque do Senhor a missão que Ele tem para a gente fazer. Porque nós não estamos nessa terra aqui em vão. O Senhor nos trouxe a essa terra para um propósito. E o propósito do Senhor é que a gente venha falar do que Ele já preparou para cada um de nós. Como foi bom a gente ter aceitado ao Senhor e saber que temos uma vida abundante nos esperando. Como é bom a gente ter essa certeza, essa convicção. Mas quantas pessoas não têm? Então a gente precisa orar, buscar ao Senhor, para que a gente possa fazer, se cumprir o IT, saber qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Essa é só uma palavra de reflexão, né, para a igreja. E eu quero desde já agradecer a oportunidade. E eu quero convidar o grupo de louvor